Nós queremos aqui meditar aqui na palavra do Senhor alguns minutos. Quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler aqui o versículo 8. Glória a Jesus. Os irmãos que estão em casa, quiser pegar sua Bíblia para acompanhar, Atos, capítulo 1 e o versículo 8. É um versículo de um texto muito conhecido de todos os irmãos. Nós queremos refletir nesta noite sobre evangelização. Por que é tão urgente a evangelização? Estamos vivendo aí um período de pandemia, tem assustado muitas pessoas e o momento ele é propício, ele é oportuno para que possamos aliviar esta tensão que há no mundo inteiro, através da palavra de Deus, que traz conforto, que traz esperança e traz segurança para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele deixou escrito que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Estamos aqui na terra, mas nós não podemos esquecer que nós não somos daqui, nós somos do céu e em breve estaremos lá. Louvado é o nome do Senhor. Jesus, ele deixou uma grande promessa para quem segue a Ele, uma grande promessa. Ele foi preparar lugar e disse que voltaria novamente para levar os seus exatamente para esse lugar. Então, é o desejo do Senhor Jesus que a sua igreja esteja com Ele na eternidade. Então, meus queridos e amados irmãos, Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Os missiologistas dizem que aqui não há uma sequência onde o evangelho deve ser pregado. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não foi isso que Jesus disse. A ideia aqui é simultânea. Enquanto eu prego aqui em Jerusalém, simultaneamente deve ser pregado em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. O evangelho ele precisa ser pregado no mundo inteiro de forma simultânea. É bem verdade que muitos de nós não temos como percorrer o mundo inteiro pregando o evangelho. Outro dia o nosso pastor João da Costa Melo disse algo aqui muito importante, que alguns anos atrás, se essa pandemia tivesse acontecido, não teria a oportunidade de pregar o evangelho através das mídias sociais que nós temos hoje. E nós entendemos que Deus ele é aquele que aproveita as oportunidades. Eu entendo que, como é uma rede internacional de comunicação, as pregações que são feitas aqui nessa igreja, aqui nesse templo, através das lives, como também das demais igrejas, elas percorrem o mundo inteiro e pessoas do mundo inteiro tomam conhecimento da palavra de Deus através das mídias sociais, através do Facebook, do Instagram ou de outros meios disponíveis. Então tudo isso glorifica o nome do Senhor. Quando vamos ver algumas pregações nas mídias,
encontramos muitas heresias, é claro, mas também existe pessoas sérias que estão ali pregando o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. E é o que nós queremos fazer aqui também nesta noite, dar continuidade a essa pregação, né? Então, Jesus está aqui trazendo os discípulos para a responsabilidade. Ele está no Monte das Oliveiras, ele está prestes a ser assunto aos céus. Os discípulos ainda estavam com o coração na terra, porque eles perguntam ao Senhor: Senhor, o Senhor vai restaurar Israel nesse tempo? E Jesus mais uma vez traz eles para o trilho e diz: olha, não compete a vocês o fim dos tempos, as estações, o reino de Israel, não compete a vocês, isso é algo que pertence ao Pai. Então, o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, do poder do Espírito Santo. Então veja que, primeiro, para pregar o Evangelho, é preciso estar habilitado pelo Espírito Santo, precisa estar com o poder do Espírito Santo na vida, para ter condições de enfrentar as trevas. Veja, o que é que os discípulos iriam enfrentar? Eles iriam enfrentar perseguições, como no capítulo 8 aconteceu. Eles iriam enfrentar as perseguições da liderança religiosa daquela época, aconteceu, capítulo 2, 3, 4 vai falar sobre isso. Eles iriam enfrentar até mesmo a morte. A Bíblia diz que Estevão foi apedrejado porque pregava que Jesus estava ressuscitado, capítulo 7 e 8 de Atos. Então, eles iriam enfrentar todos os tipos de dificuldade que você possa imaginar. Perseguições, mortes, prisões. Haja vista que Tiago foi assassinado ao fio da espada. Pedro foi deixado guardado na prisão para ser executado no outro dia. Mas a igreja do Senhor fazia contínua oração por ele. Veja que também a Bíblia diz que Paulo e Silas lá em Filipos estavam pregando o evangelho, e eles, na autoridade do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, eles repreenderam o demônio de uma moça, e isto os levou à prisão, porque as autoridades daquela cidade os prenderam, deram uma pisa nele e proibiram eles de pregar no nome de Jesus. Mas como os irmãos sabem, a Bíblia diz que eles à meia-noite cantavam e oravam ao Senhor, e o Senhor entrou com providência. Então, para enfrentar perseguições, para enfrentar a morte, para enfrentar as autoridades, para enfrentar os açoites, para enfrentar tudo isso, eles só iriam suportar se eles estivessem revestidos do poder do Espírito Santo. Veja como é importante: ser-me-eis testemunha. Após serem revestidos do poder do Espírito, eles seriam testemunhas. Aqui nós temos o principal objetivo de alguém que é revestido ou batizado com o Espírito Santo: ser testemunha de Jesus Cristo. Veja aqui que no capítulo de número 3, capítulo 4, no versículo 18, os discípulos estão diante do sinédrio. Veja como é importante esses versículos. Capítulo 4, versículo 18 ao 20, diz assim: e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Quando eu vejo esse versículo, eu percebo aqui, não as autoridades que estavam ali proibindo eles de pregar no nome de Jesus, mas os demônios que estavam usando aquelas autoridades, estavam querendo que os apóstolos não falassem neste nome. Qual nome? O nome de Jesus. Glória a Deus. Por quê? Porque este nome, ele é poderoso para libertar o homem da religiosidade.
Este nome Jesus é poderoso para libertar o homem das doenças. Este nome Jesus, ele é poderoso para libertar o homem das opressões diabólicas. Este nome Jesus é poderoso para tirar o homem do caminho da perdição e transportar ele para o caminho da vida eterna. Esta é a preocupação de Satanás, que o nome de Jesus não seja pregado. Aleluia! É por isso que nós estamos aqui. Aleluia, e pedimos que os irmãos compartilhem não só este culto de hoje, mas os cultos de sexta, a escola dominical, o culto de domingo, todos os trabalhos que estiver sendo feito aqui neste período, compartilhe, porque aonde este nome vai, aonde a palavra dele vai libertando, vai trazendo vida, vai trazendo alegria, vai trazendo força, vai trazendo fortaleza, vai levantando o caído, vai trazendo saúde para os doentes. Este nome tem poder, o nome poderoso de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Era a preocupação não só do sinédrio, mas era de Satanás que estava por trás deles. E eles continuam, aleluia, e dizem: olha, vocês não podem ensinar nem pregar no nome de Jesus. Aí Pedro, aleluia, glória a Deus, porém Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Versículo 20, porque não podemos deixar, olha aqui, irmão, capítulo 1, versículo 8 diz que nós seríamos testemunhas após a descida do Espírito Santo. Testemunha, o que é uma testemunha? Versículo 20, Pedro dizendo: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que é isso? Testemunha. A testemunha, ela traz um relato daquilo que ela ouviu e do que ela viu. Pelo amor de Deus, irmão, que coisa tremenda. Pedro e João viram Jesus transfigurado. Como é que eles iriam negar Jesus? É ir contra a consciência, é ir contra uma experiência tremenda que eles tiveram com o Senhor. Aqui nós aprendemos outra coisa importante, que só pode testemunhar de Jesus, aleluia, não só a pessoa cheia do Espírito Santo, mas a pessoa que tem experiências com Deus, dentro de um quarto fechado, com o rosto no pó, lendo a palavra, buscando a presença de Deus, tendo intimidade com o Senhor. Você junta o conhecimento com Deus, aleluia, e com o batismo com o Espírito Santo, o revestimento, você torna-se uma pessoa habilitada para pregar e testemunhar desse Jesus poderoso. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Testemunhas. É por isso que tem muitas pessoas que não evangelizam, irmão, porque não têm a intimidade com Deus. Não tem o contato com Deus. Veja, irmão, como é importante isso aqui. Isso aqui é muito sério. Se a pessoa está em uma estreita intimidade com Deus, ele sente o amor pelas almas. Porque Jesus, ele ama as almas perdidas. Ele deu a vida pelas almas perdidas. Tem um escritor que diz que se você não sente amor pelas almas, a chance de você nunca ter nascido de novo é possível. Se a pessoa não tem o desejo de ganhar almas para Jesus, se ele convive com uma pessoa no seu trabalho, onde ele está, passa o dia todo com uma pessoa que não é crente, e pelo menos uma vez durante o dia ele não falar de Jesus para aquela pessoa, como essa pessoa diz que ama a Deus e ama os perdidos, irmãos? Me explique. Só pode testemunhar realmente, só pode pregar, falar de Jesus as pessoas que têm comunhão com Jesus e é batizada, revestida do poder. Só através disso. Eu falei aqui a evangelização. Por que é tão urgente? Por que é tão urgente, irmão? Eu anotei 4 motivos. 4 motivos aqui, existem vários. 4 motivos do porquê a evangelização ela é tão urgente. Primeiro, porque
a evangelização ela é urgente? Primeiro, porque sempre foi urgente. A pregação do evangelho, ela sempre foi urgente. Por quê? Porque Jesus, ele demonstrou que era urgente. Ele não perdia tempo. Quando você lê os evangelhos, Jesus não parava. Quando ele estava na polpa do barco, ele estava ensinando, pregando. Se ele está em uma casa, ele está pregando. Se ele está em um monte, ele está pregando. Se ele está na beira de um poço, ele está pregando. Até quando ele vai dentro de uma embarcação no meio da tempestade, ele está pregando com seus milagres. Jesus demonstrou através da sua vida aqui na terra que a pregação do evangelho ela é urgente. Ela é urgente porque Jesus demonstrou através da sua vida. Segundo motivo, por que a pregação do evangelho ela é urgente? Porque Jesus mandou. Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Veja que ele não mandou fazer outra coisa. Ele poderia ter falado algumas coisas aqui que é até difícil de dizer, mas que é uma realidade. E Jesus falou de um princípio: buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. As coisas que são acrescentadas é o nosso ganha-pão. As coisas que são acrescentadas é a nossa casa. As coisas que são acrescentadas é o sustento de nossa família. As coisas que são acrescentadas é crescermos profissionalmente. Não tem nada de errado. Mas Jesus está dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho. As outras coisas eu cuido. Ele nem tocou no assunto, porque ele entendia. Jesus era movido pela compaixão, pelo amor aos perdidos. Se isso não nos mover, precisamos correr para os pés de Jesus. Sempre que eu vejo as redes sociais, que eu acho algumas pregações interessantes, principalmente de pessoas pregando no meio da rua, eu faço questão de postar no meu Facebook para incentivar outras pessoas, que é interessante. Hoje mesmo eu vi uma irmã pregando, gritando no meio da rua. Parece loucura, irmãos. Parece loucura, mas não é loucura. Jonas, o pregador do Antigo Testamento, ele andava rua por rua, e mais 40 dias Nínive será destruída. Subia numa rua, e mais 40 dias e Nínive será destruída. Pegava outro beco, mais 40 dias Nínive será destruída. Descia noutra rua, e mais 40 dias Nínive será destruída. Até que toda aquela grande cidade foi evangelizada de uma frase, irmão. Uma frase. Às vezes a pessoa diz: eu não vou pregar porque eu não sei. Não é porque você não sabe, é porque você não está tendo condições. Primeiro tenha intimidade com Jesus, depois busque batismo com o Espírito Santo. Se já é batizado com o Espírito Santo, procure ter intimidade com Jesus. Aí sim. Você pode até dizer que não tem muito conhecimento bíblico, mas uma frase, a menina estava lá na Síria, uma frase, ela disse para a sua senhora: se o meu Senhor fosse em Israel, lá tem profeta, ele ia ser curado. Uma frase, um incentivo, um convite. Então, o primeiro motivo do porquê a evangelização é tão urgente: primeiro, porque Jesus demonstrou com as suas pregações, ele não perdia tempo andando de vilas e vilas, aldeias e aldeias, cidades e cidades. Onde ele passava era pregando o evangelho. Segundo motivo, porque é mandamento. Marcos 16:15 até o 20, ele disse: ide. Jesus não está pedindo, ele está dando uma ordem: ide, vão, preguem o meu evangelho a toda criatura. Atos 1:8, ele está dizendo: vocês vão ser minhas testemunhas quando vocês forem batizadas com o Espírito Santo. Terceiro motivo, por que eu devo pregar o evangelho? Terceiro motivo, porque o homem sem Deus, ele está no estado de condenado. João capítulo 3, versículo 18. João 3:18 está escrito assim:
3:18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Se o indivíduo morrer sem Cristo, ele está condenado. Esse é o terceiro motivo. Se os nossos parentes ainda não aceitaram a Cristo, ele está no estado de condenado. Glória a Jesus. Vou deixar o irmão, a irmã pensar. Não sou eu que estou falando. Foi Jesus pregando para Nicodemos naquela noite. João 3:18. Quem crê nele não é condenado. Ou seja, quem segue a Jesus, ama a Jesus, já aceitou a ele como Salvador, não será condenado. Mas quem não crê já está condenado. É um estado. Está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse é o terceiro motivo. Porque eu tenho que pregar o Evangelho. Nós não podemos perder tempo. A gente vê muitas pessoas compartilhando tantas coisas que não contribuem nada nas redes sociais. Compartilham sobre política, numa época que nós estamos vivendo. Não vamos deixar que, vamos sim se preocupar. Paulo disse que devemos orar pelas autoridades constituídas. Mas não vamos deixar que a questão política venha nos sufocar ao ponto de esquecermos do principal. As pessoas compartilham políticas e fulano fez isso, fulano fez aquilo e não sei o quê, e estão se esquecendo do principal. Vamos compartilhar a palavra. Vamos encher nossas redes sociais da palavra de Deus, da Bíblia, de um conteúdo que pode levantar o homem, que pode libertar. Quantas famílias estão aí numa situação depressiva, precisando de uma palavra que possa levantar-lhe. E enquanto isso nós estamos com os nossos pensamentos, nossas preocupações são outras. Compartilhe uma pregação sadia, compartilhe um louvor edificante, compartilhe textos bíblicos. Quarto motivo do porquê a evangelização é tão importante. Quarto motivo, porque estamos vivendo os últimos dias. Atos 2, Pedro repetindo a profecia de Joel, está escrito, 2:17 ao 18. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Aleluia. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. E nos últimos dias acontecerá, está escrito. E nos últimos dias. Os últimos dias começaram com Jesus. Há mais de 2000 anos atrás. Nós estamos em 2021. Quando a era cristã começou, foi mais ou menos no ano contado do ano 4, 5 mais ou menos. Então, 2015 anos atrás, começou esses últimos dias. Ele vai até a vinda de Jesus em glória. Ela percorre todo esse período da igreja e adentrará o período da grande tribulação até Jesus vir em glória. Segundo Claudio Honor de Andrade. Os últimos dias nós estamos vivendo. Se há mais de 2000 anos atrás começou os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. Estamos vivenciando os últimos dias dos últimos dias. Qual é a prova? Os últimos dias será caracterizado por 4 coisas mais ou menos. Existem 4 características, pode existir mais. Eu anotei 4. Primeiro,
Os últimos dias será caracterizado primeiro por tempos difíceis. 2 Timóteo 3 está escrito assim. 2 Timóteo capítulo 3 está escrito: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, que é a mesma expressão, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos, de entendimento, réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Aqui está um dos perfis, o perfil dos últimos dias. Os últimos tempos será marcado por tempos difíceis. Segundo, também será marcado por tempo de apostasia. É 1 Timóteo capítulo de número 4 está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, se segure com Jesus aí. Se segure com Jesus. Eu estava ali em casa hoje fazendo um serviço. Tinha um rapaz lá da nossa igreja, que as testemunhas de Jeová tentaram assediar ele, e eu aproveitei e disse: olha, rapaz, se segura com Jesus, defenda Jesus, ame a Jesus, congregue, sirva a Jesus, não abandone a Jesus, persevere até o fim. A salvação para aqueles que perseverarem até o fim. Meu irmão e irmã, os tempos são maus, os tempos são difíceis. Está escrito um dos sinais da vinda de Jesus que me preocupa muito. Aleluia. Mateus 24, lá nos últimos versículos, está escrito, versículo 13 ao 14, está escrito assim, Jesus falando: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Aleluia. Não são poucos, Jesus está dizendo que o amor de muitos esfriará. Muitos vão ficar pelo caminho. Mas que não seja eu, não seja você, não seja nenhum de nós, que nós possamos continuar marchando com a cabeça erguida, amando a Jesus. Aleluia. Primeiro, será marcado por tempos difíceis. Segundo, será marcado pela apostasia. Terceiro, será marcado por um grande juízo de Deus sobre os homens. Tiago capítulo 5, versículo 3, 2 e 3 está escrito assim. Aleluia. Tiago capítulo 5, versículo 2 e 3: as vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e as suas ferrugens dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Então, meu querido e amado ouvinte, o juízo de Deus também virá sobre a terra. Deus irá prestar conta com os moradores da terra, mas nós glorificamos o nome de Jesus, porque a igreja dele não estará mais aqui. Quarto e última característica dos últimos tempos: embora os últimos tempos sejam tempos difíceis, sejam tempos de apostasia,
tempo também de juízo sobre a terra também será marcado por um grande e poderoso derramamento do Espírito, porque está escrito: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que ele está dizendo? Se os últimos dias começaram com Cristo e vai até o final desta dispensação, adentrando a grande tribulação, até a vinda gloriosa de Jesus, aleluia, em glória, então esse derramamento do Espírito Santo não foi só para o dia de Pentecoste, aleluia, tem sido ao longo dos séculos, aleluia, o Espírito derramado sobre toda a terra. Haja vista, aleluia, em 1911, 2 homens entraram aqui no Brasil, cheios do Espírito Santo. Em questão de anos, o Evangelho já estava em todo o território nacional, porque eles pregavam na autoridade do Espírito de Deus. Essa promessa é para nós. Atos capítulo de número 3 está escrito, aliás, capítulo 2, versículo 39. Veja o que é que Pedro fala, irmãos, aqui. Esta promessa é para nós. 2:39, Pedro diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Nos alcançou, glória a Deus, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa é para nós. A promessa é para você, meu irmão, que está na sua casa, minha irmã, você que não é batizado com o Espírito Santo, clame a Deus, aproveite este momento na sua casa, busque o batismo, o revestimento, a comunhão com o Espírito de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, estes são os motivos pelo qual a evangelização é tão importante. Vamos deixar o Espírito de Deus nos usar. Vamos pedir misericórdia a Deus. Vamos pedir para Deus nos usar. Senhor, me usa para ser um canal de evangelização para os meus parentes, para os meus vizinhos, para a minha cidade. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Que o Senhor Jesus continue lhe abençoando, nos despertando e nos revestindo de poder e de mais graça para que possamos vencer. Glória a Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus por esta oportunidade. Meus queridos e amados irmãos, queremos pedir os irmãos que estão aí na nossa live, no Facebook, no Instagram, que sexta-feira nós estaremos novamente aqui, transmitindo o culto de doutrina pela live. O nosso pastor João da Costa Mello estará aqui, divulgue para outras pessoas, compartilhe, para que todos possam serem abençoados pela palavra de Deus. Domingo, a partir das 9 da manhã, estaremos aqui também na nossa escola bíblica dominical, através da live também, que o irmão, a irmã, já se programe, estude sua revista durante a semana e acompanhe a nossa EBD, para que você possa se fortalecer na fé. E também no domingo à noite, às 19 horas, isto é, às 7 horas da noite, estaremos mais uma vez aqui em um culto de adoração a Deus, e que os irmãos também participem, se preparem, Nós temos aqui uns pedidos de oração, nós vamos ficar em pé. Nós queremos agradecer a todos os irmãos, todas as irmãs que estão nos acompanhando. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar orando uns pelos outros, orando pela igreja, orando pelos enfermos, orando por nossa nação, para que Deus abençoe mais e mais. Nós temos aqui a irmã Ritinha, pede oração pela sua irmã lá em Pedra Branca. Vamos orar, apresentar a Deus. Vamos orar também pelo nosso amado irmão Francisco Florencio, para que Deus o abençoe. Vamos orar, continuar orando também pela irmã Lucielma, irmão Daniel. E vamos orar por todos os enfermos, Deus conhece a todos. Vamos pedir a bênção de Deus sobre os nossos amados irmãos. Nós queremos convidar aqui o nosso diácono irmão Célio, vai orar aqui por estes pedidos de oração e por todos os enfermos e por toda a igreja, em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor.
Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, Deus bendito de toda honra e toda glória. Neste momento, Senhor meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Jesus amado, pela tua palavra, Senhor. Ah, meu Deus, meu Pai, ó Espírito Santo de Deus, continua nos despertando para fazer a tua obra. Continue despertando o teu povo, Senhor, a se achegar mais perto de ti, até uma intimidade mais ampla contigo. Meu Deus, meu Pai, abençoa a tua igreja, meu Senhor. Te pedimos, ó Pai, pelos teus filhos que estão enfermos. Ah, Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, tenha misericórdia, repreende esta enfermidade, qualquer que seja a causa dos teus filhos, repreende, resolve, em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, nós cremos que Tu és poderoso para fazer e resolver a causa dos Teus filhos. Pai querido, Deus amoroso, meu Senhor, abençoa Teus servos, abençoa Teu povo, a Tua igreja, nos ajuda, nos prepara, nos capacita para aquele grande e sonhado dia a qual Tu vens buscar a Tua igreja, meu Senhor, pois tudo nós pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos. Deus abençoe.